E aí, gente, Hackman aqui. A gente vai fazer mais um vídeo sobre a história da inteligência artificial com o paper do George Hinton, Chinowski e Ackley. Então, vamos para a introdução, né? Lembrando que esse paper ele é de 1985, então várias coisas aqui, obviamente, não são mais o padrão, né? Então, eu vou dizer sobre a evidência de uma arquitetura do cérebro e potencial em uma tecnologia chamada VLSI. Fizeram um interesse, né? Deram um hype na questão do conexionista, né? De sistemas que são interconectados, né? É uma palavra meio estranha, mas talvez tenha a ver com rede neural, talvez, no futuro, né? Que talvez os termos não estivessem tão fixos ainda. Que, com certeza naquela época não. E esses conexionistas, né? Sistemas interconectados usando computação paralela, não, no caso aqui eu acho que está sendo mais a mente, né? Do que na parte computacional. Na parte verde está dizendo que eles armazenam, né, o conhecimento de longo termo e fortalece as conexões entre simples neurônios, né, elementos de processamento como neurônios. Então, ele basicamente está descrevendo uma rede neural, só de uma forma mais estranha, né? Conexionista, memória de longo termo, que é LSTM, né? Para quem viu os vídeos do AlphaGo, AlphaZero, que joga xadrez, AlphaStar, que joga StarCraft, todos esses têm em comum que usam LSTM, né? Que é um algoritmo de Long Short Term Memory, né? Memória de longo termo, é superficialmente baseado na forma, na questão do cérebro de memória de longo termo, né? E antes da gente continuar esse paper aqui, que a gente estava vendo, eles citam no artigo deles, nesse artigo que a gente estava vendo em 1985, eles citam esse, que também é deles, né, no caso, também é do Hinton. E tem a ver com a questão de memória espacial, né? Eu acho só falar memória espacial porque faz mais sentido traduzir assim. Mas o lugar, ou eu não sei como traduzir role, a posição, acho que talvez posição, no cérebro no caso, né? De memória espacial em percepções de formas, né? Formas. Você vê um círculo, um triângulo, memória espacial, né? Nesse paper aqui. Embora muita coisa aqui deve estar totalmente desatualizada com pesquisas recentes, né? Mas enfim, esse paper vai ser importante porque tem a ver com o paper que a gente está vendo aqui, né? Vai adicionar bastante, também é do Hinton, né? Só que é de 1981. E é Inglaterra, né? Foi publicado, porque antes parece que ele estava na Inglaterra antes. Depois ele foi para Califórnia. Eu lembro de uma entrevista do George Hinton que ele fala sobre isso, né? Se não me engano, ele, ele, ele não foi para o Canadá, para Toronto, onde ele está até hoje, né? Que é a maior parte da pesquisa dele. Mas ele teve uma sessão aí, primeiro na Califórnia e tal. Nesse caso em Berkeley, pelo que eu tô vendo, para depois ir para Toronto, no Canadá. Então ali dá pra ver que ele fazia psicologia aplicada, né? Em Cambridge. Então é psicologia, ele era psicólogo. Só que psicólogo, vida louca, né? Eu nunca vi um psicólogo na área computacional, pelo menos eu nunca vi, né? Enfim, e aí ele vai citar nesse paper uma coisa chamada anorthospic perception. Eu não sei como traduzir isso, mas tem a ver com a percepção quando você põe uma pessoa e vamos supor que tem duas paredes, coisas que tapam a visão dela, e ela só consegue ver através de tipo como se fosse um como se fosse uma aresta só, que só dá pra ver. Não é um buraco, mas imagina como se fosse tivesse duas coisas tapando a sua visão, só que tivesse como se fosse uma fresta vertical, de cima para baixo, que você consegue ver o que está acontecendo. E ele vai falar, né, dessa questão desse efeito na percepção, que quando você põe uma pessoa para perceber um objeto, né, ao longo do tempo, através dessa aresta, né, dessa fresta, pode ser uma parede, sei lá, não importa, você vai ter algumas questões que
eles vão dizer, né, que nesse caso citando Rothberg, essa questão que esse experimento aí provava que a memória relacionada a formas, né, visuais ao longo do tempo era descrito não por memória espacial, né, mas por esse efeito, né, chamado Anostropic Perception. Então imagina ali que você tem, por exemplo, esse meio que buraco que você quer ver, né, as coisas passando ao longo do tempo, né, porque tem uma pessoa passando ao longo do tempo, ou enfim. Não, nesse sentido aqui não é um buraco em si, né? Nesse sentido, o buraco é o próprio círculo. Então, mas também funcionaria se você fizesse, por exemplo, num vídeo ou na rua, né? De você, por exemplo, nesse caso na primeira imagem, no primeiro quadro, né? Imagina, você chega na sala e ele te mostra esse quadro. Aí ele fala, isso daqui é qual forma, né? É um quadrado? Não, porque tem uma aresta ali que não parece ser um quadrado perfeito, né? É um trapézio, sei lá. Assim, não tem como você saber somente por essa imagem, né? Agora você vai vendo a sequência dessas imagens, você consegue formar a imagem. Por quê? Por que você consegue formar a imagem? Porque você viu que, pô, aqui parece que não é um quadrado. Aqui parece que esse objeto tem uma ponta triangular. Então isso aqui parece ser um polígono. Provavelmente deve ter 5 arestas, né? Não sei se fala aresta. E então, obviamente, pela primeira imagem você não conseguiria saber, mas vendo as outras você consegue. Então, nessa questão, né? Esse seria o experimento que mostraria como a percepção de formas funciona. E pegando um dicionário de psicologia, né, para entender mais esse conceito, então tem essa questão da definição desse assunto, né? Então vai falar, né, que na parte roxa que esse efeito, né, de percepção anostóspica de um objeto revelado ao longo do tempo através de um pequeno buraco, né? Nesse caso, um polígono, né? Então você consegue entender a figura depois de mostrar todas as partes, mas você consegue entender através de todas essas partes que está mostrando o que é a figura, né? Então a questão é o que daqui provaria, né? Que a memória consegue meio que codificar todos esses padrões e formar uma imagem. Então essa parte roxa, a parte vermelha está dizendo que vai dizer que a distinção, né, de um objeto ordinário, né, que é percebido ao longo da integração temporal de visão de informação visual, né, na parte da retina, né. Então, ao longo do tempo você consegue, através daquelas figuras, entender o que está acontecendo, né. Então, é basicamente isso. É isso aqui a definição, né. Mas ele vai falar que essa não é a melhor maneira de falar sobre esse assunto, né? Sobre a forma que a gente entende padrões. Porque, gente, isso daqui é muito importante para inteligência artificial, para reconhecimento facial, para todas as coisas relacionadas a padrões em vídeos, em imagens, que a Twitch usa, no caso a Amazon, né? Que o YouTube usa, que o Facebook usa para reconhecer padrões no seu conteúdo, né? Para saber o que está acontecendo na sua rede. É um grande inteligência artificial, né? Só que ele vai dizer que essa não é a melhor posição, essa percepção anostóspica. Ele vai dizer que na parte roxa, né, que as formas de armazenamento internas, né, de você lembrar, no caso de memória, né, de formas, né, todas as que são previamente percebidas seriam alteradas, né, ao longo do tempo, né, sempre. E você conseguiria juntar essas peças, né? O que é você fazer um encoding disso daqui? Você junta tudo. Você junta todas essas partes e forma uma figura. Pô, é um polígono de 5 arestas. É simples. Então, seria que a forma que a gente armazena a memória de padrões
seria dessa forma, né? De você conseguir reconstruir as coisas juntando as peças como se fosse um quebra-cabeça. Então é basicamente isso. Definindo o conceito, né, aqui. E vai falar na parte vermelha que isso aí tem a ver com a relação da posição da retina, né, vendo o objeto. Mas ele vai dizer que isso não é bem assim, né? E aí ele vai falar que a melhor forma de representar essa questão da memória de formas, né? Porque a questão ali é que está dizendo que essa não é a melhor forma de representar a forma que a gente reconhece padrões. Não é só que a gente pega todos as formas que a gente viu antes e junta como se fosse um quebra-cabeça. Então ele vai dizer aqui que o que é preciso é um jeito de representar as peças que não foram afetadas por movimento dos olhos, né? Porque isso aqui seria importante ali, né? Ali na parte em parênteses, né? Vai falar que não tem acho que tá difícil traduzir essa mensagem aqui tá dizendo que não tem uma imagem renotópica estendida. Então é uma coisa mais da forma que o nosso olho vê, né? O princípio desse tema aí de percepção anostópica é que não é questão que a gente consegue juntar as formas, mas também a parte relacionada a isso, né, que consegue ver essas formas. Então ele vai dizer aqui que a forma que a gente representa formas, sei lá, você vê uma foto no Instagram, você vê, sei lá, alguém jogando futebol, tem várias formas que a gente está vendo que a gente consegue reconhecer facilmente, né? Que para computador demorou muito tempo para conseguir reconhecer essas coisas, reconhecer rostos e tal. E aqui está falando que isso não é afetado pelo movimento dos olhos ou até por movimentos de toda a pessoa ao longo do tempo. Então, que é isso que a percepção anotópica fala, né? Que o movimento dos olhos e o movimento da pessoa ao longo do tempo, no espaço que você está vendo, é o que faz a gente conseguir representar a forma. Mas aí ele vai falar que, na verdade, um melhor jeito de falar isso é uma coisa que ele vai chamar de Spatial Working Memory, ou memória espacial, né, na parte prática. E isso pode ser conseguido, né, usando aqui um frame temporário de referência, né. Então, de novo, na outra é definida por movimento dos olhos, né, e da forma que as pessoas vão andando ao longo do tempo. Então, basicamente, resumindo, se você não entendeu o que eu falei, tudo o que eu falei, se ficou meio difícil, pensa nisso. Essa é uma coisa mais estática. Você pega todas essas formas aqui e você reconstrói, e é assim que a gente reconhece padrões em imagens. Para a gente reconhecer uma pessoa, para a gente reconhecer que é um círculo, que é um quadrado, a gente consegue reconstruir as coisas através dessa forma de a gente juntar tudo como se fosse um quebra-cabeça. Mas não é como um quebra-cabeça, é isso que ele quer dizer, né? Ele está tentando dizer que seria mais como uma coisa que ao longo do tempo, né, obviamente, você vai vendo uma pessoa andando, né, você pode dividir isso em frames, né, fazer um vídeo e entender isso daí ao longo do tempo, mas ele está citando como se tivesse como se a forma que a gente vê as coisas seria definida de uma forma mais geral. Eu vou explicar melhor no próximo vídeo com imagens, né? Mas basicamente seria a base de uma coisa chamada Temporal Difference Learning, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Que é muito usado para jogos, por exemplo. Com certeza para StarCraft, foi usado para AlphaStar, né, que joga StarCraft, OpenAI que joga Dota 2, que é uma coisa relacionada a você entender os frames do jogo ao longo do tempo e a mudança das posições dos personagens ao longo do tempo, para você entender como é a movimentação do personagem.
Então é basicamente isso que está dizendo. Ele está dizendo que o cérebro provavelmente faz isso para você entender um vídeo, para você ver uma coisa e conseguir ver ela em movimento e entender o que está acontecendo. O cérebro usaria uma não juntar os quebra-cabeças de um puzzle, mas seria uma coisa mais, não sei como explicar. É como se fosse algo mais ao vivo, sabe? Em vez de você ter algo estático, você tem algo dinâmico, né? Então eu poderia chamar isso aqui de um dinamismo na forma que a gente vê as coisas ao longo do tempo para entender o que está acontecendo. Mas, se ficou totalmente confuso, no próximo vídeo vai ficar mais claro. Então, até mais.